Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião Vida e Ministério Cristão da semana 17 a 23 de março. Selecionamos algumas partes e tenho certeza que pode beneficiar a cada um de vocês. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso ter vocês aqui para agora prepararmos a nossa reunião Vida e Ministério. Só lembrando somente, se inscreva no canal se você ainda não fez isso, ative o sino, deixe o seu like e se você quiser contribuir com o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Então, vamos iniciar a nossa reunião com joias espirituais. Vamos agora fazer a leitura do texto que aparece em nossa apostila, que é o livro de Provérbios, o capítulo 5, o versículo 9, que diz assim: para que você não dê a sua dignidade a outros, nem tenha anos de sofrimento. Então a pergunta, baseada na Sentinela de 2000, é: em que sentido a pessoa que comete imoralidade sexual dá a sua dignidade a outros? Então eu resumi da seguinte forma: porque a falta de dignidade está relacionado à falta de amor próprio, pois cedemos a desejos egoístas em prol da outra pessoa. É como se estivéssemos dando nossa dignidade a outro. A segunda pergunta da apostila: que joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana? Então agora sim, nós iremos selecionar alguns versículos e fazer um comentário. O primeiro selecionado é o livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: meu filho, preste atenção à minha sabedoria, escute atentamente o meu discernimento, para que você proteja o seu raciocínio e resguarde o conhecimento com os seus lábios. Então esse versículo me ensinou como eu preciso, a cada dia, desenvolver a minha consciência em sentido espiritual, para que assim eu possa, ao longo do tempo, adquirir sabedoria, discernimento e estar capacitado para tomar boas decisões. Decisões essas que agradará o coração de Jeová. E ao fazer isso, continuarei com o desejo de louvá-lo por meio dos meus lábios. Agora o Provérbios capítulo 5, versículo 3 e 4. Pois os lábios da mulher imoral gotejam como favo de mel, e sua boca é mais suave do que o azeite. Mas no fim ela é amarga como o absinto, e afiada como uma espada de 2 gumes. Então esse versículo nos ajuda a entender a importância de fugir da imoralidade sexual, pois embora a princípio pareça doce como o mel, no final traz ruína para a nossa vida. Sendo assim, afie a sua espada com a palavra de Deus. Observe os mandamentos de Deus e esqueça o mundo de Satanás. Ainda no Provérbios capítulo 5, versículo agora é o 12 e o 13. E você disser: como eu odiei a disciplina, como meu coração desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos meus instrutores, nem prestei atenção aos meus mestres. Esse versículo me ajudou a entender a importância de ouvir, mas ouvir com atenção os conselhos de nossos pais, dos anciãos, mas principalmente de Jeová. Quando damos atenção a tais conselhos, dificilmente passaremos por dificuldade na vida, ao ponto de abandonar Jeová. Sendo assim, preciso de coração ouvir, mas também aceitar tais disciplina, que nos ajuda a continuar no caminho certo. Agora Provérbios capítulo 5, versículo 18 diz assim: seja abençoado a sua própria fonte, e alegre-se com a esposa da sua mocidade. Assim como Jeová e Jesus cuidam da congregação de Deus, os casados precisam continuar desenvolvendo o amor e respeito no casamento, fortalecendo e cuidando do seu cônjuge, para que a alegria iniciada no namoro perdure pelo resto da vida. E agora Provérbios capítulo 5, versículo 21.
Pois os caminhos do homem estão diante dos olhos de Jeová, ele examina todas as suas veredas. Esse versículo me ensinou que não adianta eu esconder dos olhos de Jeová aquilo que eu esteja fazendo em secreto. Se eu estiver fazendo algo de errado, eu preciso levar o assunto aos anciãos para que possa ser tratado da forma correta e continuar tendo as bênçãos de Jeová. Porque Jeová, ele examina todas as nossas veredas. Sendo assim, continuemos fazendo a vontade de Jeová, seguindo seus princípios e adquirindo sabedoria. Designação número 4, iniciando conversas. Essa parte ela tem 3 minutos, será feita em forma de testemunho público. Então convide uma pessoa de uma cultura não cristã para a celebração. Use o site jw.org para encontrar o local mais perto de onde ela mora. Então podemos iniciar essa designação assim. Maria, ela inicia dizendo: Bom dia, me chamo Maria e hoje tiramos essa manhã para convidar as pessoas aqui na praça para um evento muito importante que vamos ter. Então Ana, que é a moradora, ela diz: Bom dia, me chamo Ana, agradeço a sua disposição de convidar as pessoas e acho até bacana o trabalho de vocês, mas eu já sou espírita. Então Maria, ela diz: Entendi, Ana, que bom que você já faz parte de uma religião. E na sua religião, vocês acreditam que Jesus é o nosso guia nesse mundo, correto? Então Ana, ela diz sim. Além de ser nosso guia, ele domina sobre tudo. Então Maria, ela continua: Excelente. É sobre esse Jesus que exatamente viemos lhe convidar. Teremos uma celebração muito importante sobre a sua morte. E durante esse evento, vai nos explicar pontos importantes de sua vida e como eu e você podemos continuar fazendo a sua vontade de forma que ele deseja. Posso lhe deixar esse convite para você analisar? Então a Ana, ela diz: Pode sim. E onde será essa celebração? Então Maria, ela diz: Será numa escola aqui perto, pois como vai muita gente, não cabe todos dentro do nosso espaço. Aqui atrás está o endereço e o horário. Será um prazer em ter você lá. Então Ana, ela diz: Entendi. Mas eu não moro aqui, moro lá na Barra Funda. Então Maria, ela continua: Não tem problema. Essa celebração ela é feita em todo lugar. E podemos encontrar um lugar mais próximo de onde você mora. Olha só aqui nesse site jw.org. Quando ele abrir, já abriu, descemos até aqui embaixo e agora apertamos aqui, encontre uma reunião. Aí aqui na opção, para onde você pretende ir, colocamos o endereço, Barra Funda, São Paulo. Olha só, selecionamos agora a celebração e olha quantos endereços encontramos. Campos Elíseos, Central, Novo Pacaembu, Bom Retiro. Então a moradora, ela diz: Bom Retiro é próximo de onde eu moro. Então a Maria, ela diz: Excelente. Então já anota o endereço aí. Então aqui eu finalizo essa primeira designação, iniciando conversas. Espero que possa ter sido de ajuda para você. Dando continuidade agora à designação número 5, que é cultivando o interesse. Então essa parte ela tem 4 minutos, será feito de casa em casa. Então na conversa anterior, a pessoa aceitou o convite da celebração e mostrou interesse. Então podemos iniciar da seguinte forma. Maria, ela inicia dizendo: Boa tarde, Ana. Como vai? Tudo bem com a família? Então Ana, ela diz: Boa tarde, Maria. Tudo bem, sim. Graças a Deus. O que lhe traz aqui? É só para saber se realmente vou na celebração? Então Maria: Não e sim. Eu sei que você vai na celebração. Como já disse para você, podemos marcar e vamos juntas. Mas a minha vinda aqui hoje é somente para lhe mostrar aquela informação que eu havia lhe falado, sobre como nós podemos viver felizes para sempre. E fiquei de deixar uma brochura com você, se lembra? Então Ana, ela diz: Sim, me lembro sim.
Você até me mostrou também como achar ela naquele site jw.org. Então Maria diz: Isso mesmo, boa lembrança. Mas como muitos gostam de ler no papel, trouxe uma para você. Essa é sua. Então ela diz: Obrigada pelo carinho. Maria continua: Se você abrir logo no primeiro tema, veja só qual é o assunto. Então ela diz: Será que é possível ser feliz para sempre? Que interessante. Exatamente a pergunta que lhe fiz. Então Mariela diz: Sim. E esse texto que aparece aí vai te responder. Vamos ler ele? Então, ou você faz, ou a moradora faz a leitura do Salmo 37, 10 e 29. Depois Maria continua. Percebeu, Ana? Como podemos ter uma vida tranquila e feliz para sempre? Então a Ana ela diz: Pelo que eu entendi, as pessoas ruins terão que sumir. Maria continua: Isso mesmo. Deus nos garante que no futuro as pessoas que não fazem a sua vontade serão eliminadas da terra, ficando somente aquelas que fazem a sua vontade. Concorda comigo que se só existir pessoas que seguem o mesmo princípio de Deus, obedecendo a sua ordem, teremos paz? Então, Ana ela diz: sim, isso na verdade é uma coisa natural. Então Maria continua: e o mais interessante, Ana, é que eu e você podemos fazer parte de uma sociedade assim. Mas a pergunta que surge então é: como? Como podemos ter a oportunidade de viver nesse novo mundo que Deus nos promete? Essa revista também nos ajuda a entender esse ponto muito importante. Mas não vou me prolongar mais. Vou deixar você ter a oportunidade de ler ela com calma. Aí eu volto aqui novamente e conversamos mais um pouco sobre o assunto, pode ser? Então ela diz: com certeza, vou ficar te aguardando. Então aqui a gente finaliza a designação número 5, cultivando o interesse, e espero que possa ter lhe ajudado. Agora passando para a última designação, que é a designação número 6, fazendo discípulos. Então essa parte será feita em forma de estudo, está lá na lição 16, resumo, revisão e tente o seguinte. Então o estudante ele pergunta se Jesus era casado. Mostre como ele pode pesquisar para encontrar a resposta. Então podemos iniciar assim. Maria, ela diz: Muito bem, Ana. Então, diante de tudo que estudamos até aqui, chegamos ao resumo. Lê para nós? Então Ana faz a leitura e Maria depois continua. Então podemos dizer que Jesus com certeza é um excelente exemplo a ser seguido de perto. Vamos passar agora para a revisão e compreender de fato o que você conseguiu assimilar no decorrer desse estudo. Se quiser, pode comentar em suas próprias palavras, ok? Então Ana ela diz: ok. Maria continua: muito bem. Então a primeira pergunta: qual foi o trabalho mais importante de Jesus na Terra? Então Ana ela responde: dentre muitas coisas que Jesus fez e realizou, o seu trabalho mais importante era declarar as boas novas do reino de Deus. Então Maria diz: certo. A segunda pergunta: o que os milagres de Jesus provam? Então Ana ela responde: pelo que eu entendi, os seus milagres provam o que ele fará no futuro em escala mundial. E prova também que tudo o que ele realiza vinha do poder dado por Deus. Maria ela diz: excelente. A última pergunta: que conselhos muito bons Jesus nos deu? Então Ana ela responde: Jesus nos ensinou a perdoar nossos inimigos, a não ficar ansiosos com o amanhã e fazer o bem ao próximo, assim como queremos que faça conosco. Maria ela diz: excelentes suas respostas. Viu como comentar sem ler às vezes é mais fácil? Então Ana ela diz: sim, é verdade. Nem fiquei nervosa. Maria ela diz: no quadro Tente o Seguinte, traz duas sugestões, de ver um vídeo ou fazer a leitura de Mateus 5 ao 7. Nós iremos ver o vídeo e durante a semana você lê os capítulos citados. Aí anota alguma ideia, algo que achou interessante, destaca ela e conversamos no próximo estudo, ok? Então a Ana ela diz: tá bom.
Pode deixar que eu vou ler sim. Antes de terminarmos, queria tirar uma dúvida sobre esse assunto. Então Mariela diz, pode falar. Ana continua. Quando eu estava preparando o estudo, fiquei pensando, será que Jesus era casado? A Bíblia fala sobre isso? Então Mariela diz, essa é uma boa pergunta. Muitas pessoas realmente têm essa dúvida e eu também já tive. Sabe o que me ajudou? Então Ana ela fala, não, me fala aí, me fala também. Então Mariela diz, na verdade foi pesquisar mais a fundo sobre o assunto. E o site jw.org me ajudou bastante. Veja só como é fácil. Abre aqui o seu aplicativo e vai no jw.org. Isso. Agora digita aí na lupa, Jesus foi casado? Veja que aparece logo um artigo com esse tema. Tenho certeza que essa pesquisa vai te ajudar bastante a obter essa resposta. Então aqui a gente finaliza a última designação. Espero que também possa ter sido de ajuda para você. Como dito, estaremos agora considerando o capítulo 24, que tem o tema Tenha Coragem. Os judeus tramam matar Paulo e ele se defende perante Félix. Então, com certeza, teremos um estudo muito interessante. Vamos iniciar então fazendo a leitura do parágrafo número 1 e número 2. Paulo acaba de ser arrancado das garras de uma turba furiosa em Jerusalém e está novamente preso. A perseguição que o zeloso apóstolo está enfrentando nessa cidade não surpreende. Disseram a ele que esperasse sofrer prisões e tribulações ali. E embora não saiba exatamente o que o aguarda, Paulo sabe que continuará a sofrer pelo nome de Jesus. Até mesmo profetas cristãos avisaram Paulo que ele seria preso e entregue às mãos de pessoas das nações. Não faz muito tempo que uma multidão de judeus tentou matá-lo, e pouco depois parecia que ele seria despedaçado pelos membros do Sinédrio enquanto eles discutiam por causa dele. Agora o apóstolo é prisioneiro sob a guarda de soldados romanos e está aguardando mais julgamentos e acusações. Realmente, o apóstolo Paulo precisa de encorajamento. Pergunta: por que a perseguição que Paulo enfrentou em Jerusalém não o surpreendeu? Porque o Espírito Santo já havia dito que ele passaria por tais perseguições. E mesmo não sabendo o que o aguarda de fato, ele segue firme, pois sabe que tudo que passar ou por tudo que está passando contribuirá em prol do nome de Cristo. Leitura do 3. Neste tempo do fim, sabemos que todos os que desejarem levar uma vida de devoção a Deus em união com Cristo Jesus também serão perseguidos. De tempos em tempos, nós também precisamos de encorajamento para continuar nossa obra de pregação. Somos muito gratos pelas oportunas e animadoras palavras que recebemos por meio das publicações e das reuniões providenciadas pelo escravo fiel e prudente. Jeová nos garante que nenhum inimigo das boas novas será bem-sucedido. Eles não vão destruir os servos de Deus como grupo, nem impedir sua obra de pregação. Mas que dizer do apóstolo Paulo? Será que ele recebeu encorajamento para continuar dando testemunho cabal sobre o reino de Deus apesar de oposição? Em caso afirmativo, qual foi o encorajamento e como ele reagiu? Pergunta: de onde nós recebemos encorajamento para continuar nossa obra de pregação? Então recebemos por meio da Palavra de Deus, do Espírito Santo, das publicações fornecidas mediante a Palavra de Deus por meio do escravo e também de nossas reuniões. Subtítulo: uma conspiração sob juramento falha. Leitura do 4 e 5. O apóstolo Paulo recebeu o tão necessário encorajamento na noite após ter sido resgatado do tumulto no Sinédrio. O relato inspirado nos diz:
O Senhor apareceu ao lado dele e disse: tenha coragem, pois, assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Com essas palavras encorajadoras de Jesus, Paulo obteve garantia de livramento. Ele soube que sobreviveria para chegar a Roma e que teria o privilégio de dar testemunho sobre Jesus ali. O encorajamento que Paulo recebeu chegou na hora certa. No dia seguinte, mais de 40 judeus formaram uma conspiração e se comprometeram sob maldição a não comer nem beber nada até matarem Paulo. Aqueles judeus estavam tão determinados a se livrar do apóstolo que juraram matá-lo, acreditando que sofreriam uma maldição ou uma desgraça se não fizessem isso. O plano deles, aprovado pelos anciãos e principais sacerdotes, era chamar Paulo ao sinédrio para mais um interrogatório, como que para esclarecer certos assuntos sobre ele. Mas, no caminho que levava ao sinédrio, os conspiradores ficariam de emboscada para atacar Paulo e matá-lo. Pergunta do 4 e 5. Que encorajamento Paulo recebeu e por que esse encorajamento chegou na hora certa? Então ele recebeu a presença do Senhor. Atos 23:11 diz: o Senhor apareceu do lado dele e disse: tenha coragem, pois assim como você deu um testemunho cabal sobre mim em Jerusalém, terá de dar testemunho também em Roma. Então, isso fortaleceu a sua fé. E esse encorajamento chegou na hora certa, pois no dia seguinte, mais de 40 judeus tramaram para matar Paulo sobre juramento. Leitura do 6. O sobrinho de Paulo, porém, ficou sabendo da trama e contou a ele. Paulo, por sua vez, fez com que o jovem relatasse isso ao comandante militar romano Cláudio Lísias. Com certeza Jeová ama os jovens que, assim como esse sobrinho de Paulo, cujo nome não é mencionado, corajosamente colocam o bem-estar do povo de Deus à frente de seu próprio e fielmente fazem tudo o que podem para promover os interesses do reino. Pergunta: como a trama de matar Paulo foi descoberta e o que os jovens de hoje podem aprender desse relato? Então o sobrinho de Paulo ficou sabendo, contou para Paulo, e Paulo pediu para que ele contasse para o comandante militar Cláudio Lísias. E alguns jovens, assim como o sobrinho de Paulo, colocam também o bem-estar do povo de Deus à frente do seu próprio e fazem de tudo para promover os interesses do reino. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza as nossas considerações e espero que possa ter sido de ajuda e auxiliado em sua preparação. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.